more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Oh, we sing to you, Lord. We love you, love you, love you, love you, praise you. We hunger for you, we thirst for you, we cry out to you. Oh, just sing along, just worship in Portuguese. David, can you tell him just worship in Portuguese? Mas eu te busco, mas eu te encontro, mas te conheço, mas eu te amo. Quero aos teus pés me assentar, beber do copo em tua mão, junto ao teu peito encostar, sentir teu coração. É um amor tão grande, mas o que eu possa suportar. Tua paz me invade, é extasiante. Beber do copo em tua mão, junto ao teu peito encostar, sentir teu coração. É um amor tão grande, mais do que eu possa suportar. Tua paz me invade, é extasiante. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord.
There's nothing worth more that could ever come close. No thing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Não há nada igual, Sim. não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. We worship you. Te adoramos. We adore you, Lord. Yeah, yeah. Holy Spirit, hallelujah, Lord. Holy Spirit. Yeah, yeah, yeah. Amen, Lord Jesus, thank you for your presence. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Speak to us from your presence. Fala aos nossos corações com a tua presença. Cover us with your presence. Nos cobre com a tua presença. May your presence arise within us. E que a tua presença possa se levantar dentro de nós. Help us be more aware of your presence. Nos ajuda a conhecer mais a tua presença. That's our desire. Esse é o nosso desejo. Amen. Amém. Amen. Amen. You may be seated. Vocês podem se sentar. Thank you for coming so early. Obrigado Thank you, por brother. terem vindo tão cedo hoje pela manhã. Obrigado. Obrigado. You're the early ones. You get here, you get the best. Então vocês que chegaram hoje pela manhã cedo, então vocês vão receber o melhor. Man, Amém? I want to tell you that Kimberly and I really are enjoying our time with you. Eu queria que vocês soubessem que eu e a minha esposa Kimberly, a gente tem desfrutado do nosso tempo aqui na Bahia com vocês. And today's going to be a powerful day. Mas hoje vai ser um dia poderoso com muito ensino. Oh, there you are. A Kimberly está ali atrás. I'll introduce you later. Depois eu apresento a minha esposa.
Well, you want to be equipped, right? You want to get all you can concerning worship, correct? Vocês vieram aqui porque vocês querem ser treinados para a adoração, correto? Man, that's why you're here. Amém. Por isso que a gente está aqui. Okay. Well, I got some announcements. Eu tenho alguns anúncios para fazer. First of all, CFNI, I want to invite you to come to CFNI, become a student. I taught the theology of music last semester, but I'm not teaching it this semester. Eu queria falar sobre o CFNI, que é o Instituto Cristo para as Nações, lá em Dallas. Eu queria convidar você a conhecer essa escola, aqueles que têm vontade ou desejo de estudar lá. Eu estudei a teologia, ensinei a teologia da música nesse semestre que passou, que terminou agora em maio. Estarei ensinando também no próximo semestre. But I'm teaching worship foundations. Mas eu tenho ensinado lá nesse seminário sobre os fundamentos da adoração, a base, o fundamento da adoração. So that's a good school to get training. Also, ISOM. A gente tem essa ferramenta, o Cristo para as Nações, é uma boa ferramenta para ser treinado. Nós temos também a Escola Internacional de Ministros, que é uma escola bíblica em vídeo que nós temos aqui em Feira. You want to talk about it? Yeah. Eu já trabalho com essa escola há 10 anos. Nós temos ali uma turma agora que na Igreja Batista Peniel, onde eu estou pastoreando, é uma escola bíblica em DVDs. Muito boa essa ferramenta, que inclusive o Lamar também é professor. Ele leciona louvor e adoração nesse seminário. Então, se você quer saber mais sobre essa escola, você pode me procurar depois do culto. Good. Well, also we have this book as our training manual this weekend. Nosso manual de treinamento nesse final de semana é esse livro que nós trouxemos. And this is the background of what I'm talking about here. Então, esse livro aqui, ele é a planta, digamos assim, ele é o alicerce daquilo que eu estou ensinando aqui nessa conferência. Tudo está nesse livro. It's like half price just for you. Então, nós estamos vendendo esse livro por R$10 aqui na conferência, o que é a metade do preço. Normalmente, esse livro custaria por baixo R$20. So you could go deep in worship. Porque eu quero que você se aprofunde mais no conhecimento da adoração. So make sure you pick that up. Então, certifique-se de que você leva uma cópia dessa para casa para você estudar esse livro. And then we have the Wall CD in Portuguese by Gateway Worship. E nós temos esse CD aqui de adoração da Gateway, está em português, é o CD Muralhas. Você pode também adquirir um CD muito bom. So you can go around the house and worship. Então você pode colocar na tua casa e andar dentro da sua casa adorando e louvando ao Senhor. And be a dangerous soldier in the army of God. E você pode ser um soldado perigoso do exército de Deus. Worshipper. Um adorador. Amen. Amém. And then the other thing that I want to talk about, since we're making announcements, is this USB wristband. Eu queria falar sobre essa pulseirinha, que na verdade não é apenas uma pulseira, mas é digamos, um pendrive em forma de pulseira. I tried to make it affordable so people could get all the tools. Então eu tentei So you fazer, could get all the tools. dessa pulseira um material totalmente disponível para que você pudesse adquirir todo o meu material, tudo que está naquela mesa dentro desse pendrive. So this book is on here in Apple, in Kindle, and PDF. Então, se você, esse livro, Explorando os Mistérios da Adoração, está aqui nesse pendrive na pulseira, em 3 formatos. Formatos PDF, formato para o Apple e Kindle. And this CD is on here. Também esse CD está dentro dessa pulseira. But what's special about this is there's 3 messages about going deeper in worship. Mas o que tem de mais especial ainda nessa pulseira são 3 mensagens, 3 ministrações que eu ensino, 3 aulas sobre como se aprofundar na adoração. The first one is Worship in Heaven, and Ana Paula translates. I speak and she translates. E a primeira aula que eu tenho aqui nessa pulseira é uma aula Adoração nos Céus. É uma aula que eu dei e a Ana Paula Valadão estava comigo, ela foi a tradutora dessa aula. The next one's really powerful and convicting. It's called The Heart and Worship, and Nevia Soares translates. E a próxima aula é uma aula também muito forte, é uma aula que fala sobre o coração na adoração, ou o coração da adoração, e essa aula foi traduzida pela Nívia Soares. And then the other one is The Power of the New Song. E a última aula, a terceira e última aula, é o poder de uma canção nova. And Maisel Rocha and Bello
translates that, and it's E good messages. essa aula foi ministrada em Belo Horizonte e alguém lá traduziu ele, eu não peguei o nome. So we brought with us all kinds of tools to help you. Então eu trouxe todas essas ferramentas. Somente nessa pulseirinha você tem um livro, tem um CD e tem 3 aulas. Então eu trouxe essas ferramentas para treinar você. God's raising up an army of worshipers, and we need to be equipped and ready to fight. Porque Deus tem levantado um exército de soldados e a gente tem que estar pronto com as armas para So, lutar. so tonight I'm going to talk about the weapons of war. Então hoje eu quero falar sobre as nossas armas de guerra. And so tell your friends, post it on Instagram, tell them come tonight and get equipped. in the Então, weapons of tira war. uma foto aqui, posta no Instagram, fala para os teus amigos, venha hoje à noite e você vai ser treinado, equipado para a guerra. Powerful, powerful. Amém, poderoso. But today, Mas hoje, I want to talk to you about the presence of God. nessa manhã eu quero falar com vocês sobre a presença de Deus. This is the key to everything we're talking about. Essa é a chave para tudo que nós estamos falando aqui. Because music has to do with God's presence. Porque música tem a ver com a presença de Deus. Come into his presence with singing. A Bíblia fala, venhamos na sua presença com cânticos. Enter his gates with praise and his courts, his courts with, his gates with thanksgiving, his courts with praise. That's Yeah. a musical term. E a Bíblia fala também para a gente entrar pelos seus portões, pela presença de Deus, com ações de graças e louvor. Isso está falando de música. And it has everything to do with the army. E isso tem tudo a ver com o exército de adoradores. The presence of God in the midst of Israel is what caused them to win the victory because of the Ark of the Covenant. Então, a presença de Deus no meio dos soldados de Israel, no Antigo Testamento, era o que faziam eles vencer as batalhas, por causa da presença de Deus. So that's how important it is. Então, é dessa dimensão a importância do louvor e da adoração. So let's look now at our text, Então, vamos olhar aqui no texto, na palavra, Psalm 42, verse 1. Salmo 42, versículo 1. Oh, before I forget, I want to let you know about something very special. Mas antes que eu me esqueça, eu quero que vocês saibam de algo muito especial que eu quero que você fique sabendo. We have an exclusive Facebook group for the Portuguese Army of Worshipers. Nós criamos um grupo especial no Facebook em português para o exército de adoradores que Deus está levantando no Brasil. And it's called Exercito de Adoração. E esse grupo no Facebook é chamado Exército da Adoração. Exercito. Okay. Exército. I'm trying to learn that Ele está word. tentando aprender essa palavra. But look under Lamar Boschman fan page, there's a group. Então, se você entrar na minha página, na minha fanpage, Lamar Boschman, vai haver um grupo lá na minha página. I'll post things in Portuguese to encourage you, let you know what's going on in Brazil from my perspective of worship in the army of God. Então, se você fizer parte desse grupo lá no Facebook, eu vou estar sempre postando algumas coisas em português, falando, mantendo você atualizado do que está acontecendo no Brasil com o exército de adoradores e o que Deus está fazendo na nossa nação. And you can post. E você também pode postar algumas coisas lá. I did what you said. I did the weapons of war and signs and wonders happen and tell us your story. Então, por exemplo, você pode contar testemunhos. Eu tenho visto sinais e maravilhas acontecido com a adoração na minha cidade, e isso aconteceu. Você pode também usar o Facebook para promover testemunhos. Amen? Amém? Okay, good. Isaiah 42, verse 1. Isaías 42, versículo 1. To the Desculpa. Salmo 42, versículo 1. Psalm 42, 1. Well, first of all, it says, to the chief musician, a song of the sons of Korah. A primeira coisa que você tem que saber aqui no título do Salmo 42 diz, a instrução que a gente vai ler no Salmo 42 é uma instrução para o diretor de música, So- dos filhos de Coré. So, musicians, singers, we are preaching from a song. Então, um músico, um levita, um adorador, a gente está pregando, a gente prega a palavra de Deus com a nossa canção. A song so anointed, it's in the Bible. Uma canção é tão ungida, as canções da Bíblia são canções cheias de unção. And here's how the song starts. E essa canção aqui, ela começa da seguinte maneira.
As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. Então olha como começa essa canção aqui do Salmo 42. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. My soul thirsts for God, for the living God. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. And then it says here, when shall I come and appear before God? E então pergunta, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? I want to answer that question. Eu quero responder essa pergunta. When can I come and appear before God? Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? In other words, when can I come into His presence? Em outras palavras, quando é que eu posso entrar na presença de Deus? And I want to show you that you can find God's presence and come into His presence anytime and anywhere. E eu quero mostrar para você nessa manhã que você pode entrar na presença de Deus a qualquer hora e em qualquer lugar. Have you ever been really, really thirsty? Você já ficou um dia bastante sedento, com sede, sentiu bastante sede, vontade de beber água? Really thirsty? Muita sede. I mean, I know in Texas, sometimes I used to mow my lawn in the heat of the day. Oh, Lá no Texas, que o meu estado é muito quente, e às vezes eu tenho que cortar a grama num dia de verão, e é and it was absurdamente so quente. hot. É muito quente. Dust flying everywhere because no rain for a long E time. você vê aquela poeira toda ao cortar a grama, muito pó, aí a gente tosse porque é muito seco no período do verão. And I get dust in my nose and my mouth. E você ali cortando a grama, você vê aquele pó, a poeira no nariz, a poeira nos lábios, a boca seca. And I lick my lips. E às vezes a gente fica passando a língua nos Got this lábios para manter os big, lábios. big black ring here of Fica mud. em volta da boca, fica aquele anel preto de poeira em volta da boca. And I'm so thirsty. E quando eu termino o trabalho de cortar a grama da minha casa, eu estou morrendo de sede. Eu estou com muita sede. And I can't wait to go to the house, to the air conditioning, Eu mal posso esperar para entrar em casa, onde o ar-condicionado está ligado, and get a glass of water. e pegar um copo com água. But it seems like it's taking forever. E parece que está levando para sempre para mim chegar lá em casa. But finally I get there. Mas finalmente eu chego lá na cozinha. Abro a porta da geladeira. The air conditioning feels good. Aí o ar-condicionado dá um alívio, a geladeira, o friozinho. I'm thirsty. Mas eu estou morrendo de sede. So I open the fridge and get some cool water Eu abro a geladeira, pego aquela garrafa de água, and put it in a glass. It tastes better. coloco em um copo And I lick my lips e mais uma vez passo a língua nos lábios and I drink. e eu bebo. Drips off my face. Drips off my E face. às vezes a água derrama no rosto e escorre pela camisa. And I wipe it like a man. E às vezes eu enxugo como um homem, um cowboy. Have you ever been that thirsty? Eu quero saber se você algum dia já sentiu sede assim. Your whole body ached for water. Quando todo o teu corpo ele pede água, ele anseia por água. Have you ever been that thirsty for God? Agora eu quero perguntar, você também já sentiu essa sede por Deus? Your whole spirit, your body cries out for God, I want you. Quando o teu espírito e a tua alma, ela tem sede de Deus, ela clama, Deus, eu quero a tua presença, eu quero o Senhor. To know you. Deus, eu quero te conhecer. I want to be close to you. Deus, eu quero estar pertinho de ti. You craved and thirsted for Him so much, your body ached. A sua alma anseia por Deus, você tem sede de Deus, uma sede tão grande, você espera por Deus. Spirit cried. E você clama. That's what the writer of this song says. I think his name is David. Eu acho que o escritor dessa canção, eu acho que foi Davi, eu acho que foi isso que ele estava tentando ensinar para a gente com essa canção. My tears have been my food day and night. Davi falou que as lágrimas dele eram a comida, o alimento, ou seja, as lágrimas escorriam do olho e entravam na sua I've boca. eaten my tears in the daytime, in the nighttime, all the time. E ele falou que as minhas lágrimas servem de alimento durante o dia, durante a noite. É disso que eu tenho me alimentado, da sede da tua presença. Fall asleep on my pillow crying, where are you, God? E Davi estava dizendo, às vezes eu
durmo, caio de sono no travesseiro, clamando: aonde é que o Senhor está, ó Deus? And people around me mock me and say, "Where is your God?" E às vezes tem pessoas na minha volta zombando de mim, dizendo: aonde é que está o teu Deus, Davi? If you get that passion, you get the passion of what it is to be a worshiper. Então, no dia que você aprender a ter essa mesma paixão que Davi, você vai aprender o que é ser um verdadeiro adorador. This is what separates Christians from worshiping Christians. E é isso aqui que eu falei agora que separa cristãos ou crentes de adoradores. It's not that we want to have the experience of worship. Não é apenas você ter uma experiência na adoração. We want to know Him. Nós queremos conhecer Deus. We want to experience the glory of His presence. Nós queremos experimentar a glória da sua We presença. want to be more aware of His manifest presence. Nós queremos estar cientes da sua presença manifesta no nosso meio. That's the passion of a worshiper. Essa é a paixão de um adorador. So to be part of the army of worshipers, we must have that passion. Então, para fazer parte de um exército de adoradores, a gente precisa ter essa paixão pela presença de Deus. Over my lifetime, I've traveled many continents of the world. Durante a minha vida, eu tenho viajado em muitos continentes, muitos países do mundo, I've met a lot of people, e eu já conheci muitas pessoas, and I started keeping track of testimonies. e eu comecei a colecionar testemunhos de pessoas ao redor do mundo. And I ask you, I'm going to ask you a question in a minute. E logo eu vou te fazer uma pergunta. I met an American teenager who tried to comfort herself by cutting her body. E eu conheci uma jovem adolescente, e ela Cutting. Comfort her. She'd feel better if she could cut her body. E ela tentava se confortar, aquela jovem, ela tentava confortar-se a si mesma, cortando o seu próprio corpo. Ela tentou se sentir melhor fazendo aquilo, cortando o seu próprio corpo. She was desperate for something. E aquela jovem, ela estava desesperada por alguma coisa na vida dela. I met a severely depressed woman in Argentina, terrorized by spirits. Eu conheci uma mulher também na Argentina, opressa por demônios, ela tinha uma vida terrível, era completamente oprimida. I met a pastor in Northern Ireland who said his only hope for his country was worship. E eu também encontrei um pastor em um país europeu, onde ele disse que a única esperança para o país dele era a adoração. I met a president-elect in the Philippines who said his only hope for his country was worship. Eu também conversei com o presidente das Filipinas, quando eu estive lá, e o presidente daquele país falou que a única esperança para aquele país era a adoração. What do these people have in common, I ask you? E eu quero perguntar para você, o que é que essas pessoas no mundo inteiro que eu tenho conhecido têm em comum? It's not really worship they wanted, but the presence of God to change their life. Não é realmente a adoração que eles querem, mas o que eles querem realmente é que a presença de Deus mude a vida deles. Eles querem a presença de Deus. God's presence would change their country. E um presidente quer que a presença de Deus mude o país dele. That's why I believe is one of the reasons that God wants to raise up an army of worshipers in Brazil. É por isso que eu creio, a razão que eu creio que Deus quer levantar um exército de adoradores no Brasil. It will change your heart, it will change your home, it will change your country. Porque se você se torna um adorador, isso muda a sua vida, muda a sua família, muda o seu país. The presence of God. A presença de Deus muda. And that's what these people desperately needed. E é isso que essas pessoas precisam desesperadamente. That's what they told me. É isso que essas pessoas queriam falar comigo, me dizer, que elas estavam querendo a presença de Deus. I want to equip you to find God's presence anytime. You don't have to wait and cry out like David did. You can do it immediately. Então eu quero ensinar você a buscar essa presença de Deus, a entrar nessa presença de Deus imediatamente ou em qualquer lugar, não apenas fazer aquele clamor como Davi fez aqui. When darkness comes in, you can find God's presence and see the glory of His presence manifested. E às vezes você vê as trevas tentando cobrir a sua vida, alguma coisa acontecendo, você entra na presença em adoração e você vê a presença de Deus desfazer o mal, desfazer as trevas. Man. But when you talk about God's presence, we have to clarify something. Mas quando eu falo sobre presença de Deus, a gente tem que esclarecer algumas coisas. If
God is omnipresent, how can we come into his presence? Se Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar, como é que nós podemos entrar na presença dele? If he's everywhere, Se ele está em todo lugar, how can we say, come into his presence with singing? se Deus está em tudo que é lugar, como é que a gente everywhere. pode dizer, cheguemos à sua presença com cânticos? There must be another manifestation or kind of presence the Bible's talking about. Então, isso deve estar falando de algum tipo de manifestação ou presença que a Bíblia está falando. For example, in the first mention of the word presence in the Bible is in Genesis chapter 3. Por exemplo, a primeira vez na Bíblia onde você vê a palavra presença escrita é lá em Gênesis capítulo 3. And it's the story of Adam and Eve in the garden. E é lá na história de Adão e Eva, quando eles estavam no jardim do Éden. And Adam and Eve loved to live in the presence of God. E Adão e Eva, eles amavam estar ali na presença de Deus. In a lush habitat called Eden. E eles amavam estar naquele habitat natural chamado Jardim do Éden. And God would come in the cool of the day and walk with Adam and Eve. E Deus aparecia na viração do dia e Deus andava com Adão e Eva. Maybe they'd walk hand in hand. God's big, so you have to put Talvez ele andava de mãos dadas, Deus é grande, então Adão e Eva tinham que levantar a mão para segurar a mão de And they Deus. would walk and commune with God. Então Adão e Eva andavam em comunhão com Deus They'd have conversation. e eles tinham um bate-papo, uma conversação. They feel his presence and hear his words. E eles ouviam a palavra de Deus, sentiam a presença de Deus. But one day the parents of the human race did something in disobedience. Mas certo dia, a raça humana, ou Adão e Eva, eles fizeram algo em desobediência. And they ate of the tree they were not supposed to. E eles comeram de uma árvore, de um fruto que eles não deveriam comer. And immediately their eyes were opened to another dimension. E imediatamente os olhos de Adão e Eva foram abertos para outra dimensão. Now please understand how this happened. Por favor, entenda como que isso aconteceu. The python, the snake, A Piton, a serpente, came in ela veio and deceived the man and the woman. e enganou a mulher e o homem. And he challenged God. E a serpente estava ali desafiando Deus, desafiando a palavra de Deus. And he seduced them and deceived them. E a serpente seduziu ao homem e à mulher e os enganou. So our real enemy is Satan. Então o nosso inimigo verdadeiro, nosso inimigo real é Satanás. He caused the curse on the earth. Adam and Eve, after they sinned, they had to work hard. Então Satanás que causou essa maldição sobre o planeta Terra, Adão e Eva tiveram que lavrar a terra depois da maldição. Until then, everything was provided. E antes da maldição, Deus provia tudo, eles não tinham carência de nada, Adão e Eva não sentiam falta de nada. So when you work hard and you don't think it's fair, blame the devil. Então, quando você estiver trabalhando duro, se sentindo cansado, você acha que teu trabalho é injusto, joga a culpa no diabo. When sickness comes into your body, get mad at the devil. Então, quando você tiver alguma doença que chegar no teu corpo, você está doente, está fraco, sentindo dor, joga a culpa no diabo. He deceived our parents. Porque ele foi que enganou os nossos pais, os nossos antepassados. And so, one day, God came to the garden. E um dia Deus se fez presente lá no Jardim do Éden. And Adam and Eve, instead of running into God's presence, excited to see him, E Adão e Eva agora, ao invés de correrem para perto de Deus, felizes em ver Deus, Heavenly Father, oh Pai Celeste, yeah, they hid. ao invés disso eles se esconderam. Eve, God's Eva, coming. Eva, Deus está vindo. Quick, Rápido, let's hide. se esconde, Eva, vamos esconder. And the Bible says they hid behind the trees E in the garden. a Bíblia diz que eles se esconderam de trás das árvores do jardim. They hid from the presence of God behind the trees in the garden. Eles se escondendo da presença de Deus atrás de uma árvore do jardim. Now, if that's his omnipresence, he's in the tree. Mas se Deus é onipresente, Deus também estava na árvore. I see you. Deus está em todo lugar. Deus estava ali dizendo, eu estou vendo vocês aí. But it must be another kind of presence. Mas
então deve ter um outro tipo de presença For que a the Bible Bíblia. to say that you could actually hide from God's presence behind a tree. Porque se a Bíblia fala que eles se esconderam atrás de uma árvore, se esconderam da presença de Deus. Adam, Adão, where are you? onde é que você está? Silêncio, Eva. Não fala nada. Adam. Adão, silêncio. Não fala nada. So Adam and Eve actually hid from Então, God's presence behind the trees. Adão e Eva estavam ali atrás da árvore, escondido, e estavam ouvindo Deus chamar por eles. What scholars call this is the manifest presence of God. Então, o que os estudiosos da Bíblia falam sobre isso está falando sobre a presença manifesta de Deus. Not the presence of God that's everywhere, Então, quando nós falamos da presença de Deus, não a presença de Deus que Ele está em todo lugar, que Ele é onipresente, Deus está em todo lugar. but the presence of God that is more intimate and concentrated. Mas eu estou falando da presença, quando nós falamos entremos na presença de Deus, aquela presença que é mais íntima com Ele, algo que é concentrado. It's His revealed essence. É a essência de Deus revelada para a sua vida. It's so concentrated, so evident. Oh, you could feel it. Sometimes you can see it, His presence. Então a presença de Deus, às vezes, ela se manifesta de uma forma tão concentrada e pesada, que às vezes nós conseguimos sentir e conseguimos ver. And that's what Adam and Eve were hiding from. E foi dessa presença manifesta, dessa presença, digamos assim, concentrada, The Hebrew que eles word, estavam escondendo. Adão e Eva se esconderam. the Hebrew word in Genesis 3:8 for presence is face. Aqui a palavra hebraica em Gênesis capítulo 3, versículo 8, a palavra em hebraico para presença é a palavra face. And when somebody gets in your face, Então, quando alguém está perto de você, they got a lot of presence. você tem muita presença sua. Quando alguém chega perto do seu rosto, You can feel the moisture of their breath on your facial hairs. você começa a sentir até o hálito da pessoa e o respirar. And if he's an enemy, he's threatening you, E se a pessoa inimigo está te ameaçando, you say, get out of my você face. vai para lá, se afasta de mim. And that's what God said to Adam and Eve. E é Get isso. out of my face. E foi isso que Deus fez com Adão e Eva quando eles caíram em pecado. Afastem-se da minha presença. Not because he didn't like them or was threatening them, Não porque Deus não gostava de Adão e Eva ou estavam ameaçando Adão e Eva, but because they disobeyed. mas porque Adão e Eva desobedeceram. And the human race was cast out of God's manifest presence. E a raça humana, depois do pecado, ela foi expulsa da presença manifesta de Deus, da face de Deus. And so we as humans or mortals or earthlings are like fish out of water. Então nós, seres humanos, sem essa presença, nós somos como um peixe fora d'água. We were created for the manifest presence of God. Porque nós somos criados para viver nessa presença manifesta de Deus. Man was put in the garden to walk with God and commune with Him, but he disobeyed, he was cast out. O homem foi colocado no jardim do Éden para ter comunhão com Deus, para andar com Deus. Mas por causa da desobediência, eles foram expulsos dessa presença. So we as humans are not happy. Então nós, seres humanos, fora dessa presença, nós não nos sentimos felizes ou satisfeitos. We're not satisfied. Nós não estamos satisfeitos sem a presença de Deus. You ever seen a fish on the land? Você já viu um peixe jogado na terra, fora d'água, se batendo? He's gasping for breath, for Ele water. buscando por água, ansiando pela água. Você já viu um peixe se debatendo ali? Well, that's like humans are É living assim life. que estão os seres humanos sem a presença de Deus nos dias de hoje. They're not made to live outside God's presence. Nenhum ser humano foi criado para viver fora da presença de Deus. We're like fish out of water. Nós somos como um peixe fora d'água sem a presença de Deus. The only thing that truly satisfies is for us to come into His presence and stay there, live there, walk there. A única coisa que satisfaz de verdade o ser humano é entrar na presença de Deus, é permanecer nessa presença e andar na presença de Deus. Amen? Amém? You want that? E você quer essa presença. Giving you the secret. E você precisa entender o segredo para isso. We hunger for God's manifest presence. A gente tem fome pela presença manifesta de Deus. Moses said, God, I'm not going to go there unless your presence goes with us.
O que foi que Moisés disse ali no deserto? Moisés falou: Deus, eu não irei se a tua presença não estiver comigo. He was running a corporation over 1 million people. E Moisés estava ali, digamos assim, pastoreando uma igreja com milhões de pessoas, milhões de membros. That's a lot of responsibility. Muita responsabilidade estava sobre He Moisés. was a pastor of a church, almost 1 million people. E ele era pastor de uma igreja de mais de 1 milhão de pessoas. And he said, God, I won't go unless your manifest presence goes with me. Por isso Moisés falou: Deus, eu não vou a lugar algum se a tua presença manifesta não estiver comigo. We can't make it without your presence. E Moisés estava dizendo: Deus, eu não vou conseguir fazer nada sem a tua presença. You can't make it in life without his manifest Você presence. também não vai conseguir nada na tua vida, realizar nada sem a presença de Deus. Thank you, Lord, Obrigado, for Senhor, visiting us. por nos visitar com a tua presença. His manifest presence is important to the quality of our life. Então a presença de Deus, a presença manifesta de Deus, ela é importante para as nossas vidas, para que a gente tenha uma vida com qualidade. It's how we develop a relationship with him. É dessa maneira que a gente desenvolve um relacionamento com Ele. Not just reading our Bible and praying and talking one-way conversation. Então relacionamento com Deus não é você somente ler a sua Bíblia e conversar com Deus, agora só você fala e pronto. But enjoying his presence and him talking to us and we singing to him. Você precisa aprender a desfrutar da presença de Deus, se alegrar em você sentir a presença dEle, falar com Deus, deixar Ele falar com você e desfrutar da presença. I don't know if we have that scripture, Psalm 16:11. Salmo 16, versículo Can 11. you get the scriptures up for me, Se a gente Alan? puder colocar aqui, Alex, no telão, Salmo 16, versículo 11. It says, I will show you the path of life. Salmo 16, versículo 11 diz assim: Eu te mostrarei o caminho da vida, as That in your veredas da vida. presence or in your face is fullness of joy. Na tua presença há plenitude de alegria, há abundância de alegria. And at your right hand, pleasures forevermore. E a tua mão direita há delícias perpetuamente. This is very important. E isso é muito importante. The scripture here means, I will show you, I will cause you to learn and experience the path of revival or life. Esse versículo quer dizer que Deus vai nos ensinar a experimentar um avivamento, experimentar o caminho da vida. It's like David is prophesying, I will show you how to find a fulfilled and blessed life. Então Davi estava profetizando aqui, dizendo: eu vou mostrar a vocês como ter uma vida completa, ter uma vida plena. In your presence is complete joy. É que na presença de Deus, essa alegria ela é completa, ela é plena. If you're not happy, get in God's presence. Então, se você não está feliz, entre na presença de Deus. My wife and I go through struggles just like you do. Eu e a minha esposa, nós passamos por lutas, assim como você também passa por lutas. We feel beat up and beat down by Às vezes circumstances. a gente sente que a gente está apanhando, a gente estão batendo e se sentimos apanhados. And we just can't in our own flesh make it E a gente or sente, overcome. às vezes a gente sente como se a nossa carne, a força da nossa carne, do nosso braço, não está conseguindo romper, não está conseguindo vencer. And so we have to get in God's presence. Então, quando isso acontece, a gente precisa entrar na presença de Deus. We pray in the Spirit, we sing in the Spirit, A gente começa a orar em espírito, a gente começa a cantar em espírito. put on some worship and change the atmosphere. A gente coloca um CD de adoração na nossa casa e começa a mudar a atmosfera, o ambiente na nossa casa. And then all of a sudden we feel better. E de repente a gente se sente melhor. The circumstance didn't change, As circunstâncias não mudou, o problema ainda está lá fora. but our attitude did. Why? Mas a nossa atitude mudou. A gente Because estava se we're sentindo mal, agora estamos bem. To feel God's presence. Porque a gente começa a sentir a presença de Deus, a entrar na presença de Deus. Changes everything. E a gente tenta fazer isso todo dia. You can face life, you can face the battle, the hardships. Você pode enfrentar os problemas da vida, os problemas do dia a dia, com a presença de And it Deus. brings you joy. Então essa presença traz alegria para a sua vida, alegria ao teu coração. If you're joyless, get in God's presence. Quando você estiver se sentindo triste, entre na presença de Deus. Then the scripture says at your right hand, which means favor and closeness. E a Bíblia fala que a mão direita de Deus, significando
está perto, está próximo. is continual pleasure forever and ever. A Bíblia fala que na presença de Deus, na proximidade com Deus, há uma alegria e um prazer eterno e contínuo. We'll be so happy in heaven, Nós vamos ser tão felizes no céu. not because we'll have new bodies and no aches and pains. E você não vai ser feliz lá no céu porque você vai ganhar um corpo novo, não vai sentir mais dor, não vai ser por causa But disso. because we'll be in His presence. Mas porque você vai estar para sempre na presença de So Deus. happy. E essa presença é tão real. So, army of worshipers, this is the key. Então, para vocês aqui, soldados do exército de adoradores, essa é a chave. In fact, David emphasized it. Na verdade, Davi enfatizou bem isso. Psalm 27, Salmo 27. 4. Versículo One thing 4. I've asked of the Lord, and that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord, or the presence of the Lord forever. Salmo 27, versículo 4, Davi disse: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor, ou na presença do Senhor, todos os dias da minha vida. That I may gaze upon the beauty and loveliness of the Lord in His presence. Que eu possa desfrutar desses dias de alegria e de prazer na presença do Senhor todos os dias. That's why we sing at the front part of the service, É isso que a gente faz na primeira parte do culto. that we can come and invite His presence among us, and then we listen to the Word, and then we're exhorted, then we have testimony. Então, quando a gente está no culto, o culto é para isso. A primeira parte, a gente é adorar a Deus, invocar a sua presença, buscar a sua presença. Depois tem a ministração da palavra, os testemunhos e a outra parte do culto. David said, only one thing have I desired. Davi falou o seguinte: tem uma só coisa que eu desejo, Deus, e eu te peço. Uma só coisa. If God asked you, okay, what one thing do you want? I'm going to give it to you. Se Deus chegasse para você hoje pessoalmente e falasse para você: me peça só uma coisa, me peça uma coisa aí, eu vou te dar, eu vou fazer para você. O que é que você ia pedir? Você ia ficar: What would you choose? tô confuso, Deus, peraí, deixa eu pensar. Money to lead souls to the Lord. Dinheiro para mim ganhar almas para Jesus com dinheiro. New guitar? No. Um carro novo, não, acho que essa não. What one thing? My family gets saved? Oh. Acho que eu vou pedir, Deus, a salvação da minha família. You know what David said? Sabe o que é que Davi escolheu? That I may be in your manifest. Que eu possa habitar na tua presença para sempre, eu possa estar na tua presença. Changes everything. Porque quando você está na presença, muda tudo à sua volta. And Jesus emphasized this too. E Jesus enfatizou isso também. He said in, I don't know the scripture, somewhere in the Gospels, one thing is necessary. Eu não lembro o versículo, mas Jesus, na Escritura, eu sei que está no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus enfatizou o que Davi também pediu, e Jesus falou o seguinte: somente uma coisa é necessária. Acho que ele falando com Marta, Yes, he's talking about Mary and Martha. naquela conversa que Jesus teve entre Maria e Marta. Jesus falou: olha, Marta, uma coisa só interessa, uma coisa só importa. And he told Martha, only one thing's important. E ele falou: Marta, só tem uma coisa que importa. And Mary hath chosen the correct thing, E Maria escolheu a melhor parte, ela escolheu a parte the certa, good. a boa parte. And Jesus said, the excellent thing, E Jesus falou assim: olha, Maria escolheu a parte excelente. which will not be taken away from her. E Jesus ainda falou: e isso não será tirado dela, esse privilégio não será tirado dela. What's that? O que é que Jesus estava falando ali para Marta? To sit at his feet in his presence. Ele estava falando: olha, a coisa mais importante Maria escolheu, sabe o que é? É estar aos meus pés, à minha presença. To be close to him. É estar perto dele. To pull up her chair closer to him. É estar bem pertinho de Deus, é estar em comunhão com Deus. Jesus. Jesus. Jesus says only one thing is absolutely necessary for the success in your life. That's what it means. Olha o que Jesus falou nesse texto. Jesus falou: só tem uma coisa, gente, que é necessária para o sucesso da tua vida, para a tua vida dar certo. Só tem uma coisa que você tem que fazer: é estar na presença de Deus. It is something that without it you could scarcely get by in life. Então, o que Jesus estava dizendo aqui é que sem essa presença, você pode tentar como quiser, mas você não vai conseguir na vida. Jesus, the one who created you and I, the Word of God, Jesus, Yeah. aquele que nos criou, Jesus, aquele que criou a palavra, Ele é a palavra, Ele é o nosso Criador.
spoke and you came into existence in your mother's womb. Ele falou e você passou a existir no ventre da tua mãe. And Jesus, our creator, is saying there's one thing that without it you can scarcely live life. You can hardly live life. Então Jesus estava falando, eu criei vocês, eu tenho o segredo da vida e do universo, então deixa eu ensinar uma coisa. Jesus falou nesse texto, tem uma coisa que sem esse segredo você não vai conseguir ter sucesso na vida. He would know. He made us. Jesus sabe qual é o segredo, se ele criou tudo. And he's saying that you won't work well, you won't function well without this. E Jesus falou, olha, você não vai funcionar bem, a sua vida não vai dar certo, as coisas não vão funcionar sem isso aqui. Do what Mary did. Faça o que Maria fez. Spend time in my presence. Passe tempo na presença de Deus, Manifest presence. na presença manifesta. Okay, so how can you get in his presence anytime? Então, como é que Anywhere. você consegue entrar na presença de Deus qualquer hora, em qualquer lugar? Well, first you have to seek him. Primeiro, você precisa buscá-lo. You have to want to desire him. Você precisa começar a querer Deus, desejar Deus na sua vida. And he puts that desire in you. So if you don't have it, ask him to give you the desire to seek him. Então, Deus coloca no teu coração um desejo de buscar a Ele. Se você não tem esse desejo, não sente vontade ou desejo de buscar a Deus, peça a Ele, a Deus, para te dar esse desejo. E Ele vai colocar no teu coração essa vontade, o desejo de buscar a presença dEle. He rewards those who earnestly and diligently seek him out. E a Bíblia fala que Deus abençoa, Deus presenteia, Ele dá galardão para aqueles que diligentemente buscam a sua presença. As pessoas que o buscam recebem galardão. Because the Bible says, draw near to God, and then he will draw near to you. Porque a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Now, I don't know why God hides. Agora, eu não sei por que Deus se esconde. Why doesn't he just be everywhere manifest? Se Deus ele não está em todos os lugares, a sua presença está em todo lugar. Like his omnipresence is everywhere. Why isn't it everywhere evident? Então, Deus está em todo lugar, here, mas here. a evidência de Deus está em tudo que é lugar. But he doesn't do that. Mas Deus ele não manifesta a sua presença manifesta, Instead- real, em tudo que é lugar. He hides. Mas ao invés disso, em algumas situações Deus se Why? esconde. Por que Deus se esconde às vezes? It's not easy for people on the street to find God. Por exemplo, para uma pessoa que anda na rua, as pessoas que estão lá fora nos bares, elas não conseguem encontrar Deus facilmente, a presença de Deus. Though he's not far from any one of us. E ainda que Deus está perto de todos nós, até dos pecadores, mas os que estão distantes de Deus não conseguem encontrar Deus Because facilmente. he likes to hide. Porque Deus gosta de se esconder. The explanation of that may be in a story or in a game that me and my sons like to play. Então a resposta para isso aqui está em uma brincadeira que eu gosto de fazer com meus filhos, eu fazia com os meus filhos. When they were young, they liked to hide. Quando eles eram pequenos, eles gostavam de brincar de esconde-esconde. And they want dad to find them. E as criancinhas gostavam de se esconder e queria que o papai fosse procurar. And so they'd stand behind a real thin plant. Então eles ficavam às vezes escondidos atrás de uma planta bem fininha e os meus filhos ficavam em pé ali atrás. And they were very young, so because they closed their eyes, they thought they were invisible. Então os meus filhos eram pequenos, eles se escondiam às vezes atrás de um cabo de vassoura e ficavam ali, fechavam o olho, e ele achava porque o olho dele estava fechado que ele se tornou invisível. Dad, come and find me. Papai, vem me achar, vem me encontrar. I'm hiding. Eu estou escondido. And you could see they were right there. E você pode ver que ele estava escondido ali atrás de um lugar que não dava para esconder. But you pretend. Mas Oh, você faz de conta. O pai vai e faz de conta que o filho se where are escondeu. you, Jonathan? Jonathan, Can't meu find filho, onde é que você está? me. You know they'd laugh. E eles dão aquela risadinha. I knew they were right there. Eu sabia que ele estava ali. But then it was time for dad to hide. Mas aí chegava a minha vez de se esconder, a vez do papai se esconder. This is going to be good. Aí eu falei, essa vai ser legal. So we had a 2-story house. Então a gente tinha uma casa de andar. I'd go upstairs. Eu subia a escada acima. Dad, let us know when you're hidden. E o meu filho começava a procurar, pai, onde é que o senhor está? And I'd go in the bathroom way up in the corner of the house. E eu ia lá no último lugar da casa, lá no banheiro, no final da casa. And I'd push back the curtain of the bathtub and E eu entrava stand on dentro da banheira, abria a cortina do banheiro, fechava a cortina e ficava lá atrás da cortina do banheiro no final da casa. And then I hang on to the shower head. E eu ficava ali segurando ali minha cabeça debaixo do So I chuveiro. wouldn't. And then they Dad, I'm ready. Okay.
E eu estou pronto, e eles saíam procurando. Dad, where are you? Pai, onde é que o senhor está? O senhor se escondeu aonde, pai? And it gave me so much joy. E eu ficava ali, gente, escondido, mas eu ficava me alegrando, eu dava muita risada. Sons to search for me and seek me, Dad. Então eu ficava na casa vendo os meus filhos dentro de casa procurando por mim. Pai! And then they come in, you know how children are, they just look casually. Oh, he's not here. Então, às vezes, sabe como é criança? Criança não presta muita atenção. Às vezes, abria a porta do banheiro, olhava rapidamente. Ah, ele não está aqui, e saía. And then 10 minutes go by, 15 minutes. Passava-se 10 minutos, 15 minutos, e meu filho não me achava dentro de casa. The boy- Papai! Their voices get fainter. E ele já começava a fazer a voz de choro. Pai! And then all of a sudden it's quiet. E de repente, um silêncio. Where are they? Onde é que está? See, Dad hid so hard they couldn't find him. Porque o pai consegue se esconder tão bem que o filho não consegue achar. So I sneak out of the Aí eu bathtub, comecei a sair do banheiro na ponta do pé, look out the hallway, olhando em volta no corredor da casa. go down and look down the stairs. Aí eu olhava na escada, ele não estava lá. Aye, they're down there watching TV. E ele já estava assistindo televisão, o menino. Ah, cartoons or something. Já estava assistindo desenho. And I was so sad. E eu ficava tão triste, I wanted the joy of them finding me, porque eu queria ter aquele momento de alegria e o prazer de ter o meu filho me encontrando. but I hid too hard. Mas eu me escondi muito difícil, ele não conseguiu me achar. And that's just like our Heavenly Father. E é exatamente isso que acontece com teu Pai Celestial. He hides so that you will look for Him. Deus se esconde para que você possa procurar Ele. He hides that you'll cry out to Him. Deus se esconde para que você clame a Ele e busque a Ele. He hides so you will search for Him. Deus se esconde para que você busque Ele. Though He's not very far from any one of us. Ainda que Ele está bem pertinho de todos nós, Ele se esconde. But Christians don't want to try to seek Him. Mas os cristãos de hoje não querem buscar a Deus. But worshipers do. Mas os adoradores querem buscar a Deus. That's what makes us a worshiper. É isso que faz de você um adorador, a pessoa que quer essa presença. We're not satisfied with just singing karaoke. A gente não está satisfeito na igreja em cantar como se fosse um karaokê, só cantar a letra de uma música e bater palma. We want to know the God behind the song. Nós queremos conhecer o Deus que está por trás da música, por trás da canção. Behind that curtain, that song curtain, God's hiding. Assim como eu me escondi como pai atrás da cortina do banheiro, Deus está atrás da cortina da música, da cortina da canção. Deus está por trás, Deus está além. Come into His presence. E Deus sing, convida, entre na minha presença com cânticos. and you'll find Him. E você vai me encontrar. Look for Him. Procure por Deus. I'm so touched by this concept. E essa palavra mexe com o meu coração. So what's the curtain? What's the key and the door that opens us up to find His presence? Qual é a chave que abre a porta para a gente entrar na presença de Deus? I gave it to you throughout this message. E eu ensinei para você aqui nessa manhã qual é a chave que você tem que usar para entrar na presença. Psalm 100 verse 2. Está aqui em Salmo 100, versículo 2. Come before His face with singing. Salmo de número 100, versículo 2, te ensina a chave de entrar na presença de Deus, que é entre na sua presença com cânticos. It's the same Hebrew word as Adam and Eve hid themselves from the face of God. É a mesma palavra que você encontra lá no Éden, quando Adão e Eva foram se esconder de Deus. You no longer have to be a fugitive from God's presence like Adam and Eve were. E você não deve ou não precisa ser um fugitivo da presença de Deus, como Adão e Eva foi um fugitivo de Deus. You can come into His presence by singing. Você pode entrar na presença de Deus com cânticos. Psalm 100 verse 4 says, enter His gates with thanksgiving and His courts with tehillah. Salmo de número 100, versículo 4, diz para a gente entrar na sua presença com cânticos e com gratidão. It's a special Hebrew word. Essa palavra em hebraico aqui é uma palavra especial. It means to sing praises to God. Significa cantar louvores a Deus. It's a musical term. É um termo musical. And then it's found in Psalm 22:3. E esse termo em hebraico é também encontrado no Salmo 22, versículo 3. You are holy, O you who inhabit the tehillah of your people. Você é aquele Deus que habita na presença
Você habita no Terrilá, a presença do Deus de Israel. Essa é a presença de Deus. That's a musical term. Isso, Terrilá. esse termo Terrilá é um termo musical da presença, He de como entrar na inhabits- presença de Deus. He inhabits the songs that you sing to him. Então Deus habita nas canções que você entoa a Ele. But here's the key. Então essa é a chave que está na sua Not mão. any song. Não é qualquer música, qualquer There's canção. a certain song that's his favorite. Existe uma certa canção que é a canção favorita de Deus. And it's found in Psalm 40, verse 3. E essa canção que Deus quer ouvir, ela está em Salmo 40, versículo 3. Turn to that in your Bible quickly and Abra sua make sure Bíblia em Salmo 40, versículo 3. that you know this. Aprenda essa canção aqui, Salmo 40, versículo 3. Anytime music is mentioned in the Bible, I put an eighth note right here. Toda vez que música, eu estou lendo a minha Bíblia e a Bíblia fala de música ou de canto, eu faço uma anotação, eu grifo, eu anoto. So that whenever I turn on my Bible, I see a mention of music, and as a musician, I go, yes, I better study that. Então, estou vendo aqui a Bíblia do Lamar, todo versículo que fala de música, de canto, ele faz uma notinha musical, como se fosse uma clave de sol em volta do versículo. Então, toda vez que ele encontra textos de música, ele estuda esse texto. And so here in this scripture, there's two eighth notes because there's two mentions of music here. Então, aqui em Salmo 40, na minha Bíblia, eu tenho duas marquinhas de música, porque tem dois textos aqui falando de música. And it says that God has put a new song in my mouth, even Tehillah to God. Então, a Bíblia diz aqui o seguinte, no Salmo 40, versículo 3, que Deus pôs um novo cântico na minha boca e colocou um terrilá, é o termo hebraico aqui, terrilá. And many will see it and fear and trust in the Lord. E muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. So, Tehillah is a new song. Então, terrilá é uma canção nova, é uma nova canção. And what that means is a fresh song, O que é que isso significa? Isso é uma canção fresca. not a song that's written already. Não é uma canção But que it's já foi escrita por alguém que você está repetindo. É uma canção nova. Perhaps never been sung before. Então Deus, ele pede terrilá, ele pede uma canção que ninguém cantou antes. And it's what you sing when you sing spontaneously to God. Então Deus pede essa canção da gente, terrilá, que é uma canção que você I love you, canta Lord. I bless espontaneamente, é uma canção que surge na hora, você adorando a Ele no momento. It's what a worshiper sings when the song ends and they don't. Então é isso que acontece quando você está às vezes num They culto, keep num lugar, saying- a música acaba, mas a adoração continua, as pessoas continuam louvando e adorando They keep espontaneamente. praising. Então a música acaba, mas a adoração continua. Because that's what worshipers do. Porque é isso que um adorador faz, ele não canta uma música, They ele sing adora. outside the arrangement, they color outside the lines, so to speak. Então o adorador, ele está além dos arranjos da música, ele está além dos instrumentos, ele está adorando a Deus um cântico They novo. don't stay to the form, Então ele não permanece, o terrilá, ele They're não not- permanece dentro de uma forma. interested in the art. Deus não está interessado na arte, Deus não está interessado no formato. They want to push back the curtain of the song or the art and find God's presence. Deus está esperando, assim como eu queria que o meu filho me encontrasse naquele banheiro, Deus espera que você mova a cortina da música e encontre a presença dele em um cântico novo, em uma adoração real. You see, they're not art connoisseurs. They're not art connoisseurs or those that appreciate the musical fineness of artful renderings. Então, Deus não está procurando aquelas pessoas que são especialistas na arte da música, que estudam a técnica da música, que conhecem a música a fundo. Deus não está preocupado com isso. Worshippers want God, Mas adoradores é quem Deus quer, and they press in till they find Him. que entram na presença dele em adoração e encontram a presença dele. You see, the new song is like a prayer. Você sabia que uma canção nova, quando você está cantando uma canção nova, é como uma oração? When you pray, you don't say, well, does somebody have a prayer book or a prayer we could put up here? And Eu não sei se tem alguma oração aí na internet que a gente pode encontrar uma can't. oração. I can't pray without words. Somebody have words? Então, às vezes, a gente fala assim, Deus, eu vou orar agora. E você já percebeu que, às vezes, para orar você não faz isso? Por que você não põe a letra de uma oração já escrita para você orar o que está escrito? I need some words to pray. Então, você fala, pastor, eu vou orar, mas coloca aqui no telão uma oração para a gente fazer a oração que está no telão. A gente vai ler a oração. And you go, no, you don't. Você não ora dessa maneira, você Just ora talk como? to God. Oração é espontânea, você começa a falar com Deus o que está em seu coração. Well, then why do Christians, when they come
need lyrics to sing? Então, por que que na adoração na igreja a gente precisa do telão e a letra para ler, para decorar e fazer algo repetido? Because they're not worshipers. Porque na igreja hoje nós não temos mais They adoradores. need someone else's words to put in their mouth. Então a gente precisa de uma letra no telão que é para todo mundo acompanhar e movimentar a boca apenas, mas o To coração não sing está to adorando. God. Não, isso não é And terrível. when the words go away, Mas quando a letra da música vai embora they don't know what to do. e a gente tira a letra do telão da igreja, o povo não sabe o que fazer nem para onde ir, Because they're not worshipers. porque eles não são adoradores. They're just singers of art. Eles são apenas artistas cantando apenas uma música. So I'm trying to make it clear that as worshipers, we have a passion for God and we get past the song to sing our own songs to Him. Então você precisa entender que para ser um verdadeiro adorador, você tem que ir além da cortina da música e adorar a Deus com o teu coração, mesmo que a música encerre, o teu coração continua adorando a Deus com um cântico novo, adorando a presença de Deus. Amen, amen, amen. And so that will help you understand the new song when you think about prayer. Então esse texto vai ajudar você a entender o que é um cântico novo que Deus pede. Esse é o tipo da canção que Deus quer ouvir de você. You don't need words from a book or an overhead or a projector to pray. Você não precisa de ter uma oração escrita no telão, um livro de oração que você vai orar lendo a oração em um livro. So as a worshiper, you don't need other people's songs to sing. You sing your own song. Então, como adorador que Deus te chamou para ser, você não precisa cantar a canção de outra pessoa, uma adoração que outra pessoa escreveu, outra pessoa fez. And when you do that, you will find God's presence. E quando você aprender a cantar a sua própria canção para Deus, sua própria adoração a Deus, você irá encontrar a presença dele. No matter where you are, Não importa onde você esteja, on the street. você está andando na rua, Hallelujah, Lord, I praise you, Jesus. meu Jesus, And His presence could be a walking with presença de Deus está ali andando com você. you. Or Ou maybe you're in the bus, or maybe you're in the car. talvez você está dirigindo o teu carro, aleluia, eu te louvo, Jesus, tu és lindo, Senhor. Maybe you roll down the window and put your hands up. Hallelujah. Talvez você baixe o vidro do carro, bota a mão para o lado de fora e começa a adorar dirigindo. People think you're turning right, but you're just worshiping. Aí a pessoa pensa que você está dando sinal que vai virar à direita, mas não, você está só adorando. And God's presence is there in the E a seat. presença de Deus está ali dentro daquele carro com você. Or God says, go take your guitar, go to the hospital. Ou então Deus pode falar, pega o teu violão e vai lá no hospital. And you begin to sing, E lá você começa a adorar. and you push back the curtain of a song, E você chega na cortina, você abre a cortina da canção, a cortina da música. E você começa a adorar um cântico novo. worship, Lord. Te adoro, Senhor. And God's presence is there for that person, that patient. E a presença de Deus se manifesta naquele hospital, na vida daquele doente, naquele enfermo. See, worshipers know how to do that. Então, adorador sabe como fazer isso. So to be part of the army of worshipers, you need equipping. And we're learning today that the secret in our army is not us, but God's presence with us. Então, como exército, como soldados, você está aprendendo hoje que o segredo do teu sucesso não é a música, mas é a presença de Deus que vem com a adoração. Amen. Amém? Could I ask our brother in the keys to come? Queria convidar o tecladista para estar aqui. Play some pads. Okay. I want to tell you a story. Eu quero contar uma história para vocês. It's in the Bible, É uma história que está na Bíblia. but I'm going to expand the Mas eu story. quero expandir essa história da Bíblia. It's the Lamar Boschman magnified Eu version. quero colocar aqui a versão amplificada ou ampliada de Lamar Boschman nessa história da Bíblia. But hopefully it'll be real to you. Hopefully it'll be real. E eu espero que essa história seja algo real na sua vida. O que aconteceu nessa história aconteça com você. Do you remember the story of the Ark of the Covenant when it got captured by the Philistines? Você lembra daquela história na Bíblia, quando a Arca da Aliança foi capturada pelo inimigo, os filisteus roubaram a Arca da Aliança e levaram para o meio do acampamento dos filisteus? The Ark was a box about this high overlaid with gold. A Arca da Aliança era uma caixa, mais ou menos desse tamanho, dessa altura, totalmente envolvida com ouro.
And it had 2 golden cherubim on each side. E a Arca da Aliança, ela tinha 2 querubins de ouro em cada lado da arca, com as asas tocando um ao outro. But what was special about it was that there was a glory cloud or a Shekinah that hovered between the 2 angels. Mas o segredo da Arca da Aliança era a nuvem da glória de Deus que estava sobre aquela arca. A nuvem, a Shekinah, a nuvem da glória de Deus. Oval in shape and amber in color. E aquela presença estava em volta da arca e aquilo guardava a arca de Deus, aquela presença. Maybe about this long. A arca era talvez mais ou menos desse tamanho. And when the ark moved, the cloud moved. E quando a arca se movia, a nuvem da presença de Deus ia junto. And when the army of Israel took it to battle, they would win. E quando o exército de Israel ia para uma guerra e levava a arca, eles ganhavam a guerra. When the army in Brazil takes it, the army of worshipers in Brazil takes his manifest presence into battle, they win. Quando o exército de adoradores do Brasil usarem a presença de Deus para as guerras e as batalhas no Brasil, o exército de adoradores irá vencer. But one day it was captured by the enemy. Mas certo dia a Bíblia fala que a Arca da Aliança foi capturada pelos inimigos. And Eli, the man of God, when he heard the news, fell over backwards and broke his neck, and he was very sad. Everyone was sad. E Eli, o homem de Deus, quando ele ouviu a notícia de que a Arca de Deus tinha sido roubada, ele caiu para trás na cadeira e ele morreu. The baby that was born to his family was called Ichabod. The glory has departed. E a criança que nasceu naquele momento se chamou Icabode. E o nome daquela criança foi batizada como Icabode, significa a glória de Deus foi embora, a glória de Deus se foi. The presence of God is gone. A presença de Deus foi embora de nós, a presença de Deus não está mais com a gente. The enemy, the Philistines, captured the ark, and they wanted to know how it worked. E os filisteus, que eram inimigos do povo de Deus, roubaram a Arca da Aliança e ficaram ali talvez andando em volta da arca, tentando entender como que ela funciona aqui. And do you remember O que when é they tried isso? to open it? Você lembra talvez eles tentando abrir a arca para saber o que tinha dentro? And they all got some kind of disease. E quando eles tentaram fazer isso, eles começaram a ficar doentes, todos eles adoeceram. This is a jinx. Get rid of this thing. E os filisteus falaram, não, isso é uma maldição, tira essa arca daqui, está todo mundo adoecendo por causa dessa arca. See, God's presence will affect your enemies. Porque a presença de Deus, ela afeta teus inimigos. So the Philistines put it on a cart with 2 young oxen and just let it go. Então os filisteus falaram, essa arca está aqui prejudicando a gente, essa arca está nos ferindo, então coloca aí em cima de um carro de boi e devolve essa arca lá para o povo de Israel, devolve. And somebody told David, hey, the ark is coming back. E alguém falou para Davi, olha Davi, a Arca da Aliança está voltando, os filisteus mandaram devolver, a arca está vindo aí. And David had a passion for God's presence. He wanted it so badly. E Davi, ele era completamente apaixonado pela presença de Deus, tudo que Davi queria era estar perto da arca, ele queria a arca. So he ran out to find the ark. Então Davi correu lá para ver a arca que estava chegando. And he was so happy. E Davi estava tão feliz que a arca estava chegando ali. He offered the oxen to God in a sacrifice, and he danced. E Davi começou a fazer sacrifícios de adoração a Deus, ofereceu animais em sacrifício no altar e começou a dançar. More oxen, and they carried it toward Jerusalem. They rolled it on the ark toward Jerusalem. E eles ali estavam entrando, chegando em Jerusalém com um carro de boi, a arca em cima. Os músicos estavam tocando, Davi estava adorando, o povo estava adorando. Cymbals and drums, and they were all so happy. E todos estavam felizes com aqueles instrumentos, com a música e a adoração. But they hit one of these Feira de Santana holes in the road. Holes in the road. Mas ele tinha. Mas ali naquela estrada onde o carro de boi estava passando, tinha um buraco na estrada, como o buraco que tem aqui nas ruas de Feira de Santana. And the ark went. E a Arca da Aliança, o carro de boi bateu a roda no buraco e a arca balançou. It was going to slide off. E quando a arca balançou, ia cair de cima do carro. And Uzzah touched it. E alguém colocou as mãos para segurar a arca não cair. And he died, right? E aquele homem morreu instantaneamente porque tocou na arca. Oh God. Deus. David said, why? Davi falou, por que, meu Why Deus? did you kill our brother? Por que o Senhor matou o nosso irmão que estava aqui? He was a good deacon at the church. Ele era um diácono na igreja, um homem que servia na igreja, pai, era uma pessoa boa. And God did not answer. E Deus não respondeu nada, não falou nada para Davi. And when God does not answer, sometimes that's an answer. E quando Deus não fala nada, o silêncio de Deus já é uma resposta.
because it drove David to the Bible to figure out how you're to move or operate or get connected to the manifest presence of God. Porque quando Davi viu aquilo acontecer, aquilo fez Davi buscar a Deus, ler a Bíblia e estudar para entender o que era aquela presença e o que foi que aconteceu ali. And that's why we're here today. E é por isso que vocês estão aqui hoje nessa manhã. To find out, as an army of worshipers, how we can know the manifest presence of God more every day. Você está aqui como exército, como soldado do exército, como aprender a presença de Deus mais cada dia na sua vida. David looked in the Bible and it says in the books of Moses, when you move the Ark of the Covenant, you're supposed to put it on the shoulders of people. Então Davi, ele entendeu por que aquele homem morreu, porque ele foi estudar a Bíblia, ele foi estudar o livro de Moisés, e lá no livro de Moisés ele viu as instruções de que quando a arca seria transportada, ela teria que ser levada no ombro dos levitas, carregada no ombro. The presence of God rests on people, not things and abstract objects. Então, quando a Bíblia fala que a arca deveria ser levada no ombro de homens, Deus estava dizendo que a presença dele habita em cima de pessoas e não em cima de um carro de boi, em cima de coisas, em cima de carros. In fact, the Bible says that it was the Levites' responsibility or their burden to carry the Ark of the Covenant. E a Bíblia não fala que era apenas qualquer pessoa que tinha que levar a arca, tinham que ser os levitas. Essa era a função dos levitas, colocar nos ombros a arca e levar a arca da aliança. The Só os levitas. Levites, which in David's day were the singers. Então os levitas, quem eram os levitas no tempo de Davi? Eram os cantores, os adoradores. So it's the responsibility of the singers to carry the presence of God. Então era a responsabilidade naquela época que Deus estabeleceu dos cantores e adoradores levar a presença de Deus. That's why when we come into service, we start by singing. É por isso que na igreja o culto começa com cântico, começa com It's the adoração. responsibility of the musicians to invoke the presence of God and bring the presence of God. Porque é a responsabilidade dos levitas e dos músicos invocar a presença de Deus e clamar a presença de Deus no lugar. And then it's the responsibility of all God's people to sing praises to God, and then He inhabits us. Então, Our praise. então, com a adoração e com o cântico, a presença de Deus se manifesta. A Bíblia diz que Deus habita nos louvores. Então Deus se faz presente. So David was sad. Então Davi estava triste. And he said, well, let's find a place to put the ark. I have to go back to Jerusalem and figure out how to do this better. Então Davi, quando viu que aquele homem morreu ao tocar a arca, Davi falou: deixa eu voltar para Jerusalém, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar para saber como vou resolver esse problema. Onde é que eu vou botar a arca agora? We need to have a worship conference so we can understand how to bring the presence of God. Então talvez Davi falou: vamos fazer um congresso de adoração aqui em Jerusalém, vamos estudar a adoração para a gente descobrir como que a gente vai fazer com a presença de Deus, com a arca. So David said, what do we do with the ark? Então what do Davi we ficou do? sem saber o que fazer. Davi Somebody falou: said- o que é que eu vou fazer com essa arca? Eu vou botar onde? Somebody said, well, there's a farmhouse over there. Maybe we could put it there. Então talvez alguém no grupo ali, dos soldados de Davi, falou: olha, tem um fazendeiro que mora ali, ó, ele mora ali, vamos deixar na casa dele por enquanto. So they went and they knocked on the door. Então eles resolveram ali ir na casa daquele fazendeiro e bateram na porta do cara. Mr. Obed-Edom? Senhor Obed-Edom? Yes. Sim, senhor. King David was wondering if, well, would you mind keeping God for a while? Senhor Obed-Edom, o rei Davi, ele pediu para perguntar para o senhor se o senhor se importa, se a gente pode deixar a arca aqui na tua casa por alguns dias. I don't think so. Let me check with my wife. Aí Obed-Edom falou: espera um momento, deixa eu perguntar Honey, para minha esposa. King David wants to know if we can keep God Querida, for a while. querida, o rei Davi está perguntando, a gente pode deixar a arca guardada aqui em casa? You sure? Tem certeza? Okay, okay. Tá bom, tá bom. Okay, bring him in. Pode trazer, gente. The Levites came with the Ark of the Os Covenant levitas entraram com a arca da aliança. and walked ever so carefully and Eles reverently. entraram com muito cuidado e reverência. And Mr. Obed-Edom moved the furniture. E Obed-Edom ali moveu o móvel, tirou ali, afastou os móveis da sala. Let's set him down right E here falou: next to the TV. pode colocar aqui pertinho da televisão, bota a arca da aliança aqui. And they came and set down the ark E os levitas vieram e colocaram a arca da aliança na casa de Obed-Edom. and they left the house E eles foram embora, deixaram a casa. and disappeared toward Jerusalem. E desapareceram, pegaram a estrada em direção a Jerusalém.
Mr. and Mrs. Obed-Edom stared at that box that glowed in the afternoon. E aí Obed-Edom ficava ali olhando para aquela caixa de ouro na sala da casa dele. Felt strange sensations. Obed-Edom talvez começou a sentir uma sensação diferente, estranha. And finally, Dad said, "Well, I got to take care of the animals." Mas finalmente talvez Obed-Edom falou, deixa eu trabalhar, eu preciso trabalhar. And Mom said, "Well, I got to make dinner." E talvez a esposa de Obed-Edom falou, eu vou para a cozinha preparar uma comida, deixa a arca aí. So she's cutting up the vegetables. Então lá estava a esposa de Obed-Edom na cozinha, cortando os vegetais, preparando uma salada, Cooking the rice and cozinhando o arroz, cozinhando o feijão na cozinha. stirring E de lá de vez em quando ela olhava para a sala e via a arca lá guardada. the glow coming from E ela sentia às vezes a presença que saía daquela arca. the kids come home from school. E aí quando deu meio-dia, as crianças chegaram da aula da escola. And they see something in the living room Aí as glowing. crianças entram em casa e vê uma presença diferente naquela casa. Mom, Mãe, what's in the living room? mãe, o que é aquilo ali, o que é aquilo lá na sala, mãe? Oh, children, I don't know how to tell you. Aí a mãe falou, filho, eu não sei dizer, explicar bem o que é. So I just say it. Então eu posso dizer God's staying at our house for a while. que Deus está na nossa casa por um momento. Oh, cool. Oh, legal, mãe. It was quiet at the dining room table that night. E quando chegou a noite, a hora do jantar, todo mundo fazia um silêncio naquela mesa. Dad noticed the children ate all their vegetables. Porque ele sabia que os filhos estavam ali. Vegetables. Eat. Eat. Os filhos estavam ali para talvez comer aquela sopa de verdura. It was quiet. Nobody said anything. E todo mundo em silêncio, ninguém falava nada. Between bites, Mas entre cada mordida, entre cada garfo, eles olhavam para a sala. they'd look at the glow coming from the other room. E olhavam e viam a glória de Deus que saía da arca da aliança. After dinner, Dad insisted on doing the dishes. E aí, depois que terminou o jantar, Obed-Edom falou, querida, deixa que eu lavo a louça. Mom, you go sit in my chair. E Obed-Edom falou, querida, você pode sentar no sofá, vai descansar e eu vou lavar a louça. Me and the oldest boy will do the dishes. Eu e o meu filho mais velho, nós vamos para a cozinha lavar os pratos. So they were washing the dishes. Então lá estava Obed-Edom lavando os pratos. A lot of noise came from the kitchen. E ali aquele barulho da cozinha de prato caindo na pia. They accidentally dropped some dishes, E de repente os homens deixam cair, quebram um prato. Prá, but they swept it up. Aí depois sai varrendo, catando ali. And they came into the living room. Aí depois eles voltaram para a sala de novo. And they sat with the rest of the family Aí depois sentou toda a família junta, reunida na sala. and looked at the other box that glowed in the night. E olhando para aquela caixa dourada de ouro que estava ali na sala. Nobody said anything, but a lot was being said. Ninguém dizia uma palavra, mas muita coisa estava sendo dita naquele momento. And time went just like that. E o tempo passou de repente que eles nem perceberam. Children, it's time for bed. Come. Crianças, é hora de dormir para ir para a escola, vai para a cama. And he prayed for each one. E Obed-Edom colocou os filhos para Tuck them dormir, in. orou por cada um. And the 2-year-old who had been having nightmares slept soundly this E night. aquela filhinha, talvez que ele tinha de 3 anos de idade, que estava tendo pesadelos, sonhos terríveis durante a noite, naquela noite dormiu bem. He'd often wake up screaming with terror. Aquela filhinha que antes tinha pesadelos, agora acordou com um sorriso no rosto, acordou bem. He was peaceful. Ela acordou em paz. The Bible says that God blessed all the house of Obed-Edom. E a Bíblia diz que Deus abençoou toda a casa e a família de Obed-Edom. Those 3 months that the Ark of the Covenant, God's manifest presence, was there. Durante aqueles 3 meses que a presença de Deus, a presença manifesta de Deus com a arca ficou ali na casa de Obed-Edom. The garden was doing well. O jardim da casa de Obed-Edom prosperou. The bananas that year were very large. A bananeira, fruta, o pé de banana, deu frutas lindas e muito The boas. camels were pregnant, the donkeys were pregnant, the Os oxen were camelos se pregnant. reproduziam, os animais começaram a se reproduzir de Obed-Edom, começou a haver uma reprodução. Even mom was pregnant. Até a mamãe, a esposa de Obed-Edom, ficou grávida mais uma vez. God blessed A all. presença de Deus começou a abençoar toda a casa de Obed-Edom. The kids got A's on the report cards.
And they didn't have to study much, just like things just came to them. As crianças começaram tudo a tirar 10 na escola, as crianças nem precisavam estudar direito, tiravam as melhores notas na escola. God blessed all the house Deus abençoou a casa de Obed-edom because of the presence of the ark. por causa da presença da arca. One day they were sitting at the dining room table. E chegou um dia onde eles estavam sentados na They were mesa, eating, eles estavam comendo, and mom was having her tea. e mamãe estava lá, a esposa de Obed-edom, tomando um chazinho quente, And she looked over at her husband, e ela olhou para o esposo Obed-edom, thought to herself, e ela pensou consigo mesma, a esposa dele. he's such a wonderful man. E a esposa falou: meu marido é um cara maravilhoso. These last 3 months, he's been leaving little notes throughout the house telling me what he thinks about me. Porque nesses últimos meses, o meu esposo agora tem deixado bilhetinhos apaixonados em volta da casa, dizendo que me ama. In code, so the children, if they found it, didn't know what it meant. Mas o esposo escreveu em um código que só a esposa entende, que é para as crianças se achar aquele bilhete não entender o que ele quis dizer. Só ele e a mulher entendia. He gives me cards and flowers. E a esposa estava feliz naqueles 3 meses, ela estava recebendo flores, cartões, it's such a dizendo que ela era linda, um momento maravilhoso na casa. 3 months that we've had. 3 meses se passaram maravilhosos naquela casa. He even takes me out on dates on Friday nights. Ela falou: meu esposo agora está até me convidando para um jantar às sextas-feiras à noite. Muy especial. Muito especial, Mucho romántico. muito romântico. And so she sipped her tea and said to herself, Então, a esposa de Obed-edom ali na sala, tomando um chazinho e pensando essas coisas. I love that man. E ela falou: eu amo esse homem. All of a sudden there's a knock at the door. E de repente alguém bate na porta. Mr. Obed-edom? Senhor Obed-edom? Yes. Sim, senhor. Is God still here? Deus ainda está aqui? Yeah, he's over by the TV. Sim, ele está ali do lado da televisão. Well, please step back, sir. We've come to get him. Então, por favor, se afasta que a gente vai precisar levar a arca. And they walked in and ever so carefully picked Os up soldados, the Ark os of the levitas Covenant entraram, pegaram a arca, colocaram nos ombros e and levaram. walked out of the house and down the steps E towards tiraram a Jerusalem. arca da casa de Obed-edom e levaram para Jerusalém. And Mr. and Mrs. Obed-edom stood at the entrance of their home, E a senhora Obed-edom ficou ali na casa, watching the presence of God leave them. acompanhando a presença de Deus ir embora dos ombros do levita, se afastando da casa dela. The kids came and Dad put his arms around them. As crianças vieram em volta e o papai também ficou ali, abraçou os filhos e ficaram assistindo a arca ir embora. It was like somebody very precious to them had left and they never knew when they'd see him again. Era como se fosse alguém da família que você muito ama, que estava indo embora para nunca mais voltar, você nunca mais ia ver. Come on, children. Vamos, filhos, vamos entrar. Let's go inside. Vamos entrar em casa. And they came and sat on the couch Aí eles entraram de novo, sentaram no sofá de novo. and stared at the spot that once glowed. E agora ficaram olhando para aquele buraco que ficou aonde antes ficava a arca da presença de Deus. It seemed darker than normal. E agora eles começaram a perceber, parece que a minha casa está mais escura do que antes. And colder too. E agora a casa deles parecia ter ficado mais fria também. So Dad put his arm around his wife. Então Obed-edom abraçou a sua esposa. And his oldest son was fighting back the tears. E o filho mais velho de Obed-edom começou a chorar, derramar uma lágrima. He put his arm around him too. Então Obed-edom abraçou a esposa com um braço e com o outro abraçou o filho mais velho e trouxe para perto. Everyone was speechless and so sad. E eles estavam tristes naquele momento, aquela família. Ninguém tinha palavras para falar. Finally, Dad said, "Okay, children, it's time for bed." Finalmente chegou a hora, Obed-edom falou: filhos, é hora de ir para a cama, vamos dormir. And he prayed for the children and tucked them in. Obed-edom botou os meninos para dormir, orou por eles na cama. But the 2-year-old had nightmares again. Mas o filho dele, de 2 anos de idade, começou a ter pesadelos de novo durante a noite. And I have this theory E aí eles ficaram ali olhando para um outro. that Dad called a meeting of the family. He called the family together to talk to them. Aí quando Obed-edom percebeu aquele clima, ele chamou a família, colocou na sala novamente e falou: eu quero uma reunião com todo mundo agora. And he said, "Children, wife,
I can't live without the manifest presence of God anymore. Obed-edom chamou a esposa, chamou os filhos e falou: esposa, filhos, eu não consigo mais viver sem a presença de Deus. I suggest we sell the house and the farm Eu quero fazer uma proposta para a família. Vamos vender esse sítio, vamos vender essa fazenda and we move to the city so we can be closer to God's presence. e vamos se mudar para Jerusalém, aonde está a Arca da Aliança, que eu quero estar perto da presença de Deus. I'll get some kind of job. E Obed-edom falou: eu vou arrumar um emprego, eu vou trabalhar, I want to be a deacon in the house so I can be closer to the presence. mas eu vou pedir um emprego lá no templo, eu quero ser um diácono, porque eu quero estar perto da arca, eu quero estar na presença de Deus. And mom said, "Oh, but honey, E a esposa talvez falou: querido, we just got the house fixed up. a gente acabou de reformar a casa, acabamos de reformar esse sítio, And we bought those new curtains and the garden is doing so well. a gente colocou cortinas na casa nova, o jardim está bonito agora. The city's so dirty and the condos there are so small. Eu não quero ir morar em Jerusalém, a gente vai ter que morar em um apartamento apertadinho, dentro da cidade. Eu não quero ir para a cidade. And I'll miss my tea with my friends. E eu já estou sentindo falta do finalzinho da tarde, tomar o meu chazinho aqui, na minha cadeira de balanço, meus amigos, minhas amigas. But I miss the presence of God. Mas ela falou: eu também estou sentindo falta da presença de Deus. And the kids said, "Oh, Dad, E os filhos talvez disseram: pai, we're going to start at a new school. eu vou ter que ser matriculado em uma nova escola, We're going to make new friends. a gente vai ter que fazer novas We're amizades going na to leave escola, all of our friends a gente vai here." ter que deixar os amigos para trás. But we miss the presence of God. Mas too. nós também estamos sentindo falta da presença de Deus, pai. Yes, Father, let's move closer to the presence Então of God. toda a família concordou em se mudar para a cidade para estar perto da presença de Deus. You see, it says in the Bible in 2 Chronicles, E você vê o que a Bíblia fala em 2 Crônicas, in 7, several 14. places, that one of the men that kept the south gate in the temple was a man named Obed-edom, in whose house the Ark of the Covenant had been. A Bíblia fala que um homem que estava trabalhando lá no templo, passou a trabalhar no templo, era um homem em que a arca tinha ficado na casa dele. Esse homem foi Obed-edom, ele passou a trabalhar no templo onde a arca estava. In fact, recently I found out that he was a Philistine who was converted to Judaism, and he played an instrument, and he was close to the presence of God. E depois eu descobri que ele era alguém que tinha se convertido ao judaísmo. Obed-edom was a Philistine? Yes. E Obed-edom era um filisteu que tinha se convertido ao judaísmo. Ele agora não queria deixar a presença de Deus, estava no templo. It wasn't his nature and his people, Então aquilo não estava na natureza do povo de Obed-edom. but he did whatever he had to do to get close to the Mas presence of God. depois que a presença de Deus esteve na casa dele, aquilo mudou a vida de Obed-edom. Ele não conseguia mais estar longe da presença de Deus. What about you? Mas eu pergunto, e você? Will you do whatever is necessary to be closer to the manifest presence of God? Você vai fazer o que for necessário na tua vida, o que te custar, para não perder essa presença, para estar perto da presença manifesta de Deus na tua vida? Will you do what is ever necessary to find God's manifest presence anytime and any place? Você vai fazer o que for necessário, custe o que custar, para ter a presença de Deus manifesta na tua vida em qualquer lugar? Will you? Você que está querendo fazer isso? Or will you do what the average Christian does and Ou just você go vai- to church and hope to find the presence of God? Ou você vai querer ser como a maioria dos crentes, que vai para os cultos esperando ver se vai encontrar a I presença de hope Deus? pastor's anointed and the worship team plays my songs. Então, that I talvez like. tem gente que vai para a igreja. Eu espero que a pregação hoje seja ungida. Eu espero que o ministério de louvor cante aquela canção que eu goste. That's what baby Christians É do, assim que os cristãos infantis, os cristãos imaturos vão para a igreja hoje. but not Christians in the army of God. Mas não os cristãos que fazem parte do exército de adoradores. That's why I'm giving you these secrets. É por isso que eu vim aqui ensinar esse segredo para você. You have a deeper passion for the presence. Você tem uma paixão pela presença de Deus como Obed-edom. So put down your books and your Bibles. Então você coloca de lado a tua Bíblia, o teu caderno de anotação.
And let's cry out to God. E comece agora a clamar ao teu Deus aí no teu lugar. That's what this song's about. É isso que eu quero fazer aqui agora nessa manhã. Let's stand. Se coloque de pé. Oh God, the more I seek you, the more I find you, the more I find you. The more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Quero aos teus pés me assentar, beber do copo em tua mão, junto ao teu peito encostar, sentir teu coração. É um amor tão grande, mais do que eu possa suportar. Tua paz me invade, extasiante. Sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Just worship the Lord. Just worship Him. Adore ao Senhor. Adore a Ele. 'Cause you can find God anytime and any place. Você pode encontrar a Deus em qualquer lugar, em qualquer hora. Santo, 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 santo és, Senhor. Mas eu te busco, mas eu te encontro. Mas te conheço, mas eu te amo. Quero aos teus pés me assentar, beber do copo em tua mão, junto ao teu peito encostar, sentir teu coração. É um amor tão grande, mais do que eu possa suportar. Tua paz me invade, extasiante. Quero aos teus pés me assentar, beber do copo em tua mão, junto ao teu peito encostar, sentir teu coração.
É um amor tão grande, mais do que eu possa suportar. Tua paz me invade, é extasiante. So, Father, I pray for these, my friends, Pai, eu oro pelos meus amigos, that you would put in them a greater and greater and increasing desire for your presence. que o Senhor deposite na vida deles um desejo cada vez maior e maior, e um desejo e uma fome pela Tua presença. That they would color outside the lines and sing outside the arrangement. E que eles possam ir além da canção, além da música, além dos arranjos. And they'd sing their own song to you. E eles possam cantar uma própria canção a Ti. And they'd come into your presence with singing. E eles possam entrar na Tua presença com cântico. Reveal yourself to them, I pray. E eu oro que o Senhor se revele a eles. The power of your presence. E o poder da Tua presença. Do signs and wonders. Com sinais e maravilhas. As this army of worshipers advances in singing high praises. Quando esse exército de adoradores se levantar para cantar louvores e adorações em um cântico novo. Invade our lives, we pray, Lord. Invade as nossas vidas com a Tua presença, ó As we Deus. sing to you. Quando nós cantamos e adoramos a Ti. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, Espírito Santo, queremos Te agradecer pelo Senhor ter nos concedido, Pai, essa rica oportunidade de ter o nosso irmão Lamar no nosso meio para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele ao longo desses anos. Pai, nós oramos, sela esse ensino no nosso coração nessa manhã. E eu oro, Pai, amarra todo espírito, todo demônio que vem para roubar a semente que foi semeada nos nossos corações. Que ao sair desse templo, ao sair desse santuário nessa manhã, que esse ensinamento e essa presença possa estar, meu Pai, tatuado em nossos corações, na nossa alma. Que a gente possa fazer como Obed-edom, Pai, fazendo o que for preciso, custe o que custar, para estar pertinho da Tua presença, para sentir as batidas do Teu coração, ó Pai. Deus, que as coisas desse mundo não venham mais nos agradar, que nada mais venha nos satisfazer, nos distrair, roubar a nossa atenção de Ti, Pai, roubar o nosso foco, o nosso desejo, a nossa paixão por Ti. Deus, eu oro, Pai, por cada um de nós mais uma vez, para que seja selado nas nossas vidas a Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Irmãos, então nós podemos dizer que a presença do Senhor é real no nosso meio. Quando a gente usar essas ferramentas que nós aprendemos aqui, que a nossa adoração vai além da música, dos arranjos, o que Deus espera de mim e de você é um terrilá, um cântico novo.